A paz, amados, uma boa tarde a todos. Quem fala aqui é o pastor Cristiano da Silva, da Igreja Missionária Unida Aprisco Jamil, tá bom? Nós estamos iniciando essa live aí, né? Convidamos você aí a entrar no nosso canal, acionar aí, tá? A inscrição, se inscreva aí no canal, dê o seu like aí, deixa seus comentários. Estamos fazendo esse vídeo especialmente em prol de tudo que tem acontecido neste mundo, nesse momento, em nossa vida. E eu quero falar para vocês de algo que o Senhor tem falado conosco, né? O Senhor tem nos dado sonhos, visões. Eu acredito, como fala lá no livro de Joel, também no livro de Atos, né? O próprio apóstolo, usando as palavras do profeta Joel, ele disse assim que Deus nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? E os homens teriam sonhos, visões. Isso é uma promessa de Deus para todo aquele que crê. E nós cremos que Deus fala de várias maneiras, e uma das maneiras de Deus falar realmente é através de sonhos e visões. Muitas pessoas às vezes não acreditam, mas quando você acredita, eu creio, você acaba experimentando, né, desse modo de Deus se manifestar. Nós cremos que Deus fala através da sua palavra, através de seus servos, dos profetas, mas principalmente Deus fala através da sua palavra, quando meditamos, oramos, mas Deus também fala através de sonhos e visões. Eu creio assim, desde que eu me converti no ano de 95, fazem já quase 26 anos, e Deus sempre falou comigo através de sonhos, e é interessante que você tenha certeza que Deus está falando, tá bom? Então eu quero contar para vocês, na verdade, um sonho que eu tive e que através desse sonho Deus tem me feito entender, revelado através de confirmações. Outras pessoas também têm tido sonhos e visões ao mesmo respeito, sobre o mesmo objetivo, e eu creio que é um alerta de Deus. É um alerta de Deus, porque até no próprio sonho, o próprio Deus está falando bem claro, né? Eu ouvi audivelmente a palavra de Deus e falou comigo, né? E o sonho aconteceu da seguinte maneira: eu me via num lugar e como se tivesse terminando, acabando, né, o mundo em guerras, catástrofe, com muitas coisas ruins acontecendo. É como se viesse sobre a terra algo muito ruim mesmo, de desgraça, de final do mundo, sabe? Algo nesse nível, nesse sentido, um mal muito grande. E no meio desse caos vinha uma voz, para mim e dizia assim para mim, que ele já tinha me avisado, que ele já tinha me dado visões e que ele já tinha falado comigo a respeito desse momento e do que estava acontecendo. Eu olhava para o céu e via o céu todo escuro, cheio de como se fosse uma guerra acontecendo no mundo, no céu. E o Senhor falava para mim, eu ouvia a voz, sabia eu que era o Senhor, porque daquele caos, daquela situação, vinha a voz do meio e falava assim para mim: eu já te avisei, você não deu atenção, você não levou a sério, você não deu devida importância. E é interessante que essa cena, quando se seguia, eu via do meu lado, perto de mim, próximo de mim, uma pessoa, né? E essa pessoa começava a falar, aí, ó, tá vendo, ó? Ele não gosta de vocês, olha o que ele tá fazendo com vocês. E aquilo me causava temor, mas ao mesmo tempo eu sabia. Aquela voz que estava do meu lado era o inimigo, era uma pessoa representando o inimigo e querendo que eu duvidasse, desconfiasse do amor de Deus por nós, né? No caso ali, por mim mesmo. E é interessante porque quando eu olhava para o céu e eu lembrava da voz que tinha acabado de falar comigo, eu sabia que era o Senhor. E eu sabia que, na verdade, não era que Deus não nos amava, mas na verdade é porque muitas das vezes Deus falou comigo a respeito do final dos tempos, que estava perto da sua vinda. E sabe quando você, irmãos, você não dá aquela importância apropriada, às vezes você não leva muito a sério o que Deus está falando, sabe? E muitas das vezes nós temos sonhos, visões, nós temos uma palavra que queima, arde. Muitas vezes você está lendo a palavra de Deus e aquilo arde no teu coração. Irmãos, né, pessoas, profetas de Deus, também falando a palavra de Deus a respeito do final dos tempos, que está perto a vinda do Senhor. Tivemos com ele até contou a respeito de um sonho, ou foi uma fala, uma voz que ele ouviu do Senhor dizendo para ele, ó, o inimigo está vindo, né? O inimigo está chegando, está próximo. Então tudo isso, sabe, que Deus tem mostrado. A minha filha, né, de 10 anos teve uma visão sobre o arrebatamento. Ela
viu o arrebatamento, Jesus voltando e as pessoas ficando, e nesse momento ela sentiu uma tristeza, começava a chorar muito por causa das pessoas que estavam ficando. E tudo isso nós temos visto acontecer, né, aos nossos olhos nos dias de hoje. Hoje mesmo, né, nesse dia que eu vos falo aqui, recebi um vídeo de um rapaz que colecionava uma revista, chamava Mundo Estranho, e a reportagem que ele leu foi do ano de 2012, e nessa reportagem falando justamente das epidemias, né, que haveria de vir no mundo, e contando, irmãos, toda a história da pandemia que hoje estamos vivendo. Ele nessa revista tem 10 tópicos, a revista é de julho de 2012, a revista tem 12 tópicos, falando justamente que ia surgir na Ásia, que ia começar na China, que da China ia se espalhar para Hong Kong, que é um grande centro onde as pessoas fazem compra mundialmente, e dali daquele lugar ia se espalhar o vírus para todo mundo, aonde as pessoas iam pegar essa doença, muitas iam morrer. E falava algo interessante, que mesmo os laboratórios, né, não iam conseguir dar conta de tanta vacina para a humanidade. E muitos iam morrer porque não tinha vacina ainda, e muitos países pobres iam sofrer muito, e muitas pessoas iam morrer por falta de comida. Tá? Então eu achei muito interessante, não sei se pode se postar, porque está no WhatsApp, é um vídeo que me mandaram pelo WhatsApp. Não sei se posso postar aí no canal, mas eu vou procurar ver direitinho, e se puder eu vou colocar sim, tá? Essa pessoa não é crente, ele parece que é um pouco hippie, né? Mas ele mesmo está extasiado, né? Vamos dizer assim, tá bom? E sobre tudo isso que Deus tem mostrado, Deus tem falado, eu estava lendo aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versos 3 em diante até o versos 8, se você analisar esse texto, né, justamente olha o que ele fala: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição. Então ele fala que antes de vir o Senhor, antes da vinda do Senhor, a vinda do anticristo vai ser precedida de uma apostasia. Primeiro vai vir a apostasia, primeiro vai se manifestar o filho da perdição, que nós sabemos que é o anticristo. No versos 4 ele diz assim: ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós temos visto hoje, diante de autoridades, governos que não temem a Deus, sabe? Pessoas que realmente não têm respeito a Deus, e por mais que está passando o tempo, as situações, e nós estamos percebendo, irmãos, que tudo isso está levando muitas pessoas a duvidarem do amor de Deus, sabe? Uma coisa que eu estava hoje meditando, o Senhor ministrando ao meu coração, onde muitas pessoas têm perdido seus entes queridos, e uma das coisas que o diabo ali, quando eu tive esse sonho, essa visão, o que ele queria passar para mim, o que ele queria me enganar, na verdade era para que eu duvidasse do amor de Deus por nós, como se Deus está mandando tudo isso de ruim para a humanidade, e para que a humanidade culpasse a Deus diante de tanta catástrofe, de tantas dores, de tanto sofrimento, de tanta praga, sabe? Eu estou aqui abrindo meu coração para você, porque é justamente isso que nós temos visto. Às vezes, uma reportagem ontem de um pai que perdeu um filho de 3 anos, e aquele pai, ele coloca a mão na cabeça e começa a falar para Deus: por que o Senhor levou meu filho? Por que o Senhor fez isso? Então, sabe, o que nós estamos percebendo, que o inimigo se aproveitou de toda uma situação, tem se aproveitado, né? Acredito que foi ele que preparou tudo isso, e agora é como se Deus é o culpado. Então, todo aquele que é cristão, todo aquele que crê no amor de Deus, saiba que o amor de Deus não muda, né? Muitos falam: isso é juízo de Deus. Eu não acredito que seja juízo, porque haverá sim o dia do juízo de Deus sobre a terra, isso você pode ter certeza, tá bom? Isso é em Apocalipse, no tempo do anticristo, quando estiver aqui na terra, vai haver sim o dia do juízo para todo aquele que rejeitou o amor de Deus, Jesus Cristo, o Salvador, aí sim, mas nesse momento não é juízo de Deus. Nós temos tido entendimento que é algo maligno. Até essa revista, né, até esse rapaz que comenta sobre isso, mostra que isso é de 2012, ou seja, o inimigo já tinha preparado, planejado toda essa maldade para vir no mundo, né, desde 2012.
Então você vê que o negócio aí é bem antes. Então, ainda falando como ia acontecer, o tanto de gente que ia morrer. Então o que eu quero dizer para você é que aqui em 2 Tessalonicenses, quando ele começa a falar que antes da vinda do Senhor vai se manifestar a apostasia, nós sabemos que a apostasia são as pessoas apostatando de Deus, deixando a fé, abandonando a fé em Deus. Sabe, diante de uma situação dessa que nós temos vivido, há um temor sim no nosso coração, porque se a pessoa não entender o amor de Deus, se ela realmente não tiver convicção do amor de Deus no seu coração, acontece aquilo que a Bíblia fala, sabe, que nos últimos, quando a Bíblia diz assim, que quando o inimigo viesse, ia enganar muitos, se possível os escolhidos. Nós sabemos que quando você tem a convicção do amor de Deus pela sua vida, você não vai abandonar a sua fé diante das adversidades. Nós muitas vezes falamos que Deus está no controle de tudo, mas eu entendo que Deus no controle de tudo não quer dizer que Deus manipula as pessoas e nada. Deus está no controle de tudo, porque nada acontece sem a permissão, no sentido permissão de Ele saber de tudo que está acontecendo. Uma coisa é fato, irmãos, a palavra de Deus vai ter que se cumprir. E para se cumprir a palavra de Deus, para o anticristo se manifestar, este mundo tem que estar vivendo num caos. Porque o anticristo vai trazer o quê? Vai propor o quê? Paz. Paz no meio de quê? De guerras, de falência, de um país, de um mundo vivendo num caos. Por isso que ele vai trazer paz. Então nós precisamos nos fortalecer em Cristo, sabe? Nunca duvidar do amor de Deus pela humanidade. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não se alegra em ver uma pessoa que não conhece ainda o amor de Deus morrendo. Pelo contrário, Deus não se alegra disso. Então a Bíblia fala aqui, voltando aqui ao texto, 2 Tessalonicenses 2, versos 4, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. Nós vemos hoje os governos. Se você não vê um governante falando de Deus, você não vê um governante se voltando para Deus, vamos, nação, povo, vamos clamar a Deus. Não, vamos ver o que nós podemos fazer, vamos ver o que a ciência pode. É a ciência, é o mundo, é tudo menos Deus. Eles tiram Deus da jogada e depois vão querer colocar a culpa em Deus. Irmãos, isso é algo maligno, diabólico, planejado pelo inimigo, entendeu? Porque isso, se você analisar, você vai entender espiritualmente falando. Por isso que a Bíblia fala que as coisas de Deus são espirituais. Isso nós vamos só poder discernir espiritualmente, porque está nítido, a atuação do maligno nessas coisas, e muitas pessoas até se revoltando contra Deus, achando que Deus está fazendo tudo isso. Deus não está fazendo nada disso, pelo contrário, só em Deus há refúgio, só em Deus há fortaleza, só em Deus há segurança. Tem um texto de Êxodo, não me lembro agora onde está, mas fala assim, que Deus é o único que nos livra de toda praga, só Ele tem poder para nos livrar da praga. Aí você pode perguntar assim para mim, pastor, mas por que então muitos cristãos estão morrendo? Pronto, para mim é um fato literalmente claro que não é Deus que mandou esse vírus. Porque você pode ver, quando Deus mandou a praga no deserto sobre o Egito, não atingiu um filho de Deus, um servo de Deus. Não atingiu, o Israel foi guardado, foi livrado. Então como pode agora Deus enviar? Não tem como, não é Deus. Ok? Nós temos que tomar muito cuidado para não dizer algo que é Deus não sendo Deus, tá bom? Isso se cumpre o que Jesus falou, O mundo jaz no maligno. Jesus disse, o mundo jaz no maligno, o mundo está sendo manipulado, esse sistema é orquestrado, há um sistema, para a vinda do anticristo, para tudo isso, irmãos, para que o diabo possa se manifestar através do anticristo. O plano dele está bem claro, e isso é muito interessante, porque até quando fala aqui em 2 Tessalonicenses que não vai vir, ele não vai se manifestar antes da apostasia, ou seja, para que o inimigo se manifeste tem que ter apostasia, ele tem que desconstruir tudo aquilo que Deus construiu em nossa vida. Então por isso nós temos que orar para que as pessoas não desfaleçam da sua fé, para que elas sejam mais fervorosas, sabe? Mais tementes a Deus e fervorosas, sabendo que Deus está sobre a vida delas, sabe? Eu só quero continuar aqui o texto, que ele mesmo vai dizer, ele fala ainda no verso 5, no verso 4, ele se opõe e se levanta
contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto. Você pode ver que hoje os homens, a lei está querendo proibir os cultos, né? Você viu aí uma pessoa aí que foi solta agora, né? Foi incriminada e a justiça soltou ela falando que a culpa é de quem? Das igrejas, a culpa é dos crentes. Irmãos, vê se isso não é algo maligno e diabólico. Esse sujeito aí, barbudo aí, falando que a culpa é dos cristãos, das igrejas. Olha que absurdo, porque as igrejas é o meio de contaminação. Vê se não é algo do maligno, né? Então olha que interessante, ele ainda fala assim, né? Colocando imposição, colocando impedimento para o culto, né? No verso 5 ele fala assim: não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vos sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, pois já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora detém o que até que seja afastado. Só há um que detém, só há um que para até aqui a manifestação total do anticristo. Eu acompanho alguns canais de pessoas judeus, rabinos judeus, direto de Jerusalém. Não são cristãos, são judeus. E é interessante que você sabe que os judeus, eles esperam o Messias, o Mashiach, até setembro de 2022. Eles têm essa data já estipulada. Eles entendem que o Mashiach, o Messias, vai vir até setembro de 2022. Irmãos, o mundo está sendo preparado para o anticristo. A igreja precisa se fortalecer. A igreja precisa ser uma igreja como Filadélfia, e não como Laodiceia, achando que já está bom, que já enxerga tudo, que conhece tudo, que é rica, que é próspera. Não, irmãos, temos que ter a humildade de reconhecer que sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Somente se nós buscarmos o Senhor, se nós, confiarmos na justiça dEle, se revestir da justiça dEle, se encher, da presença dEle, do Espírito Santo, como aquelas virgens prudentes. Precisamos, irmãos, pastores, líderes, precisamos ser como aquelas virgens prudentes e ensinar as pessoas a também ter uma vida de prudência, de vigilância, de temor ao Senhor, de buscar ao Senhor. Porque aqui o texto está falando que só há um que impede a vinda e a manifestação do anticristo. Só tem um. Muitos acreditam que é o Espírito Santo, mas particularmente aqui é uma posição minha. Eu acredito que não é aqui o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que estará conosco para sempre. Para sempre. Quando fala para sempre, até a segunda vinda de Jesus, mas antes da segunda vinda tem um arrebatamento. Então esse que detém ainda a vinda do anticristo é os eleitos, são aqueles, crentes vigilantes, prudentes, que a Bíblia fala que são os vencedores. Ao vencedor dar-lhe-ei a sentar-se comigo. Então esses são os vencedores. São aquelas 5 virgens prudentes, que estavam esperando o Senhor. Porque na verdade todas 10 estavam esperando o Senhor, mas 5 delas estavam vivendo de fato, cheias do Espírito Santo. E as outras 5 estavam vivendo desligada, como se ele fosse demorar, ou como se não estivesse dando importância à maneira que quando ele viesse elas estariam. Isso, não é para colocar medo em nós, não. É para colocar um temor no sentido de eu preciso se revestir, eu preciso se encher da presença de Deus, para que assim quando o Senhor voltar, nós estejamos preparados e possamos apresentar ao Cordeiro as vidas que Ele nos deu, apresentar a Ele as vidas que Ele nos deu para cuidar, para apacentar. O Senhor disse para Pedro: olha, Pedro, você me ama? Então eu quero que você prove o seu amor para comigo, Pedro. Sabe o que você deve fazer, Pedro? Você pega agora, Pedro, e apacenta minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, cuida das vidas, Pedro. Porque você fazendo isso, você vai estar demonstrando que me ama. E é assim que nós devemos proceder, meus irmãos. Verso 8 ainda fala assim: e então será revelado o iníquo. Quando? Quando será revelado o iníquo? Versos 8, 2 Tessalonicenses 2:8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e a quem aniquilará pelo esplendor da sua vinda.
Então olha o verso 7, ele fala que há um só que o detém, o mistério da injustiça já opera, somente há um que o detém. Nós entendemos que a igreja são os vencedores. Quando o arrebatamento acontece, o anticristo se manifesta. 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de ferrenha, dura perseguição. Contra quem? Contra todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que acredita em Jesus Cristo. Porque ele vai querer que todos o adorem. Isso tudo, irmãos, que o Senhor mostrou, esse sonho, esta visão, esta leitura desse vídeo que eu falei para os irmãos agora, a respeito disso já estava planejado há muito tempo. Aí você pergunta por que Deus permitiu tudo isso? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir, porque o arrebatamento tem que vir, porque o anticristo vai ter que vir, o fim está chegando. Irmãos, o fim está perto. Não vou falar para vocês data, os rabinos judeus dizem datas, eu não falo data, mas que está perto está. Jesus falou, pelos sinais sabereis. Olha o versos 3, só uma coisa interessante: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isso não acontecerá sem antes que venha, olha só, apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então olha que interessante, o que detém, o que ainda não aconteceu, ou o que está acontecendo, ou para acontecer, que está detendo ainda, porque o anticristo não se manifestou. Porque tem que vir antes o que? Apostasia. As pessoas abandonar a fé, deixar de acreditar em Deus. Irmãos, isso é muito sério, porque o anticristo vai se fazer de Deus, querendo mostrar para as pessoas que ele é a solução, que ele é Deus. Esse Deus que o ser humano acreditou até hoje, não é Deus. Irmãos, é a mesma tática que o diabo usou com Adão e Eva no jardim do Éden. Ele não mudou. A estratégia dele continua a mesma. Então é nós que precisamos se fortalecer no Senhor para não ser enganado, para estar fortalecido. Amém? E sempre entender que nosso Deus é soberano. As nossas vidas estão nas mãos dele. Se partimos, estamos com ele. Amém? Se ficarmos, o propósito de nós ficarmos é para ganhar vidas para o reino de Deus. É para ajudar as pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra, essa reflexão. Outros vídeos vou estar fazendo sobre isso. Mas eu quero pedir para você, né? Eu quero orar com você. Eu quero pedir para que o nosso Deus venha nos fortalecer, sabe? Venha abrir o entendimento de cada um, irmãos. Que o Espírito Santo venha dar revelação, sabedoria a cada um, porque estamos vendo um momento difícil, não só de pandemia, mas há algo por trás dessa pandemia muito maior do que só a pandemia. Há um sistema, há um algo diabólico, maligno, para querer fazer com que as pessoas apostatem da fé. É isso que eu quero deixar para você. É isso que eu quero dizer bem claro aqui para você hoje. Há algo por trás, maligno, desse sistema maligno, né, dirigido e conduzido pelo próprio Satanás, que é que as pessoas desacreditem de Deus e comecem a blasfemar contra Deus. Por isso que, irmãos, pastores, líderes, precisamos alertar as pessoas. Se fortaleçam em Deus. Creia que Deus não foi Deus quem mandou isso. Há proteção e segurança somente nele. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, somos dele. Aí estejamos aqui ou vamos, não importa, estaremos com ele para sempre. Agora a questão é quem ainda não crê em Cristo. Sabe o sentimento que eu tenho tido, irmãos, no meu coração? Aquele texto que fala assim: o diabo sabe que pouco tempo lhe resta e ele veio com fúria para poder enganar o mundo. É isso que tem vindo ao meu coração. Eu não sou dono da verdade, Cristo é o dono da verdade. Mas o que eu peço para os irmãos, orem, peça discernimento para o Espírito Santo, peça temor para o Espírito Santo, peça para ele guiar, peça para ele dirigir, peça para ele falar com você, peça para ele, creia que Deus fala conosco através de sonhos e visões. Deus fala, peça para ele e ele vai falar com você. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, Pai, graças te damos, ó Pai, porque sabemos que a nossa vida está escondida em Ti.
Como diz a tua palavra no Salmo 91, Senhor, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Nós declaramos com a nossa boca, a nossa fé, Pai, que o Senhor é o único que pode nos guardar e nos livrar de todo mal. Senhor, o Senhor é o único que pode nos proteger. Senhor, o Senhor é o único que tem poder, Senhor, para nos livrar de toda maldade, de todo intento do maligno, de toda praga, Senhor. Pai, acima de tudo, Senhor, a tua vontade, ó Pai, é que possamos crer e confiar cada dia mais no Senhor, firmar a nossa fé no Senhor, e para isso nós te pedimos nesta tarde, Pai. Eu peço a Ti, Espírito Santo, firma, Senhor. Pai, um dia o Senhor disse, Senhor Jesus, que o diabo havia pedido para peneirar Pedro, mas o Senhor já tinha rogado ao Pai para que não deixasse a fé de Pedro desfalecer. Assim eu te peço nesta tarde por cada irmão, por cada irmã, Senhor, por cada um daquele que professa fé no Senhor Jesus Cristo. Pai, não permita que a fé dos meus irmãos, Senhor, venha fraquejar. Não permita, Senhor, que a fé dos meus irmãos venha, Senhor, ó Senhor, cair. Pai, em nome de Jesus, acrescenta fé em cada coração. Revelação, Espírito Santo. A tua presença em nós é para nos guiar, é para nos ensinar, é para nos fazer lembrar de tudo aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E eu te peço nesta tarde, Senhor, dá visão, dá discernimento a cada um, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te suplico o teu favor, Senhor, por amor do teu nome sobre cada vida. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja. Senhor, fortalece aquele que está fraco espiritualmente. Aumenta a fé, acrescenta a fé, Senhor, neste coração. Oh, Senhor, traz à mente, ao coração desta pessoa aquilo que dá esperança, Senhor. Oh, Pai, consolai os corações, Senhor. Consolai os corações daqueles que têm perdido entes queridos, pessoas amadas, Pai. Consolai os corações, consolai as famílias, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. E abra, Senhor, os nossos olhos. Abra os nossos olhos para que possamos ver, Senhor, como o Senhor vê. Oh, Senhor, por amor do teu nome, Pai amado, em nome de Jesus, nós suplicamos o teu favor, Senhor, sobre cada líder, cada pastor, cada liderança, Pai. Dá discernimento, dá sabedoria, Pai, para que possamos ser instrumento do Senhor nesses últimos dias, Senhor, pelas vidas, ó Pai, em o nome de Jesus. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, Pai, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. O texto que eu li, tá? Eu vou confirmar direitinho se eu posso postar esse vídeo, tá bom? Eu não conheço o rapaz, eu não conheço, né? Foi mandado só pelo WhatsApp, mas se eu puder postar o vídeo, eu vou estar postando para os irmãos dar uma olhada, tá bom? É o texto que eu li, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 até o versos 8, tá bom? Que Deus abençoe a todos. E se inscreva aí no canal, tá bom? Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Irmãos, eu estou fazendo assim, eu não quero nem aparecer, eu quero que a mensagem do Senhor apareça, que o Senhor cresça, que nós diminuamos, mas que nós precisamos pregar a palavra de Deus, precisamos alertar as pessoas, dizer para elas, Jesus está voltando, está perto de Jesus voltar. Por isso que o inimigo está tão enfurecido e tantas desgraças, tantas coisas têm acontecido no mundo. Mas se nós pudermos e fazermos isso, irmãos, ensinar as pessoas a se refugiarem no Senhor. A mão poderosa do Senhor é o nosso abrigo. O Senhor é o nosso escudo e a nossa fortaleza. Que possamos levar as pessoas a se refugiarem no Senhor. Possamos ser instrumentos de Deus para que as pessoas se refugiem no Senhor. Deus abençoe a todos, uma boa tarde, em nome de Jesus.